MM Juiz, cuide-se dos autos 302, tá? 35/2018. Processo em que o Ministério Público denunciou Jailson Lima de Arraio, bem como Deuseni Ferreira de Oliveira, vulgo Malabina, porque, consoante a peça acusatória, no dia 22 de 5 de 2018, por volta das 17 horas, o primeiro denunciado, o senhor Jailson, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, pois que trazia consigo 11 porções de substância análoga ao crack. E, em razão de fazer esses serviços em comunhão de esforços e desígnios com o segundo denunciado, Deuseni Ferreira de Oliveira, que foi considerado como o distribuidor ou fornecedor da droga, foram ambos processados nesses autos. A denúncia foi amparada no inquérito policial número 60 de 2018, decorrente justamente da prisão em flagrante desse primeiro denunciado, contendo a oitiva dos policiais militares responsáveis pela prisão e pelo encontro das drogas com o primeiro denunciado Jailson. Consta também termo de apreensão, as folhas 11, e o interrogatório do acusado Jailson, de onde nasceu a imputação contra o segundo denunciado, valendo ressaltar que desde essa época o primeiro denunciado não só confessou o delito, como detalhou a forma em que acontecia o negócio, bem como declinou como era a participação do segundo denunciado, o senhor Deuseni. De fato, desde a época do inquérito policial, mencione-se novamente, o primeiro denunciado confessou a prática delitiva e disse que o segundo denunciado era o seu coautor no mundo da venda de drogas. Prosseguindo-se, foi solicitada a prisão preventiva do segundo denunciado, em razão dos fortes indícios da sua participação no comércio de entorpecentes, que foi plenamente autorizado por este juízo, haja vista entender que haviam indícios de autoria e materialidade para tanto. Uma vez concluído o inquérito policial, que foi finalizado com o indiciamento dos acusados nas figuras típicas do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como o artigo 35 do mesmo diploma legal, a denúncia foi oferecida e prontamente recebida por este juízo, seguindo-se a apresentação de resposta à acusação e realização da audiência de instrução e julgamento, que foi iniciada no dia 11 de novembro de 2018 e finalizada na presente data, onde foram oitivados todas as testemunhas, todas não, alguma parte das testemunhas, as que foram encontradas na denúncia, bem como realizada também a oitiva das testemunhas de defesa, finalizando-se a instrução processual com o interrogatório dos acusados, em que pese ter sido cindida a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público verifica que o processo transcorreu sem qualquer mácula, sem qualquer nulidade, estando pronto, em seu entender, a análise do mérito da causa. E nesse tocante, nada obstante tenha os acusados negado a prática delitiva, o Ministério Público entende que a denúncia merece prosperar em parte. Isso porque o MPE entende que foram angariados elementos suficientes de autoria e materialidade concernentemente ao delito capitulado no artigo 33, porém, de outro passo, no que se refere à capitulação do artigo 35, o Ministério Público entende que não foram amealhados elementos de permanência e estabilidade suficiente entre os dois acusados, a ponto de fazer incidir a figura da associação para o tráfico previsto no artigo 35. Fundamentando, o Ministério Público entende que todos os policiais militares ouvidos contaram com detalhes como a prisão aconteceu. A droga foi encontrada nas proximidades do primeiro denunciado, que desde essa época já assumiu a sua propriedade, inclusive as testemunhas dizendo que não tinha qualquer outra pessoa ali na localidade a ponto dessa droga pertencer a uma terceira pessoa.
E todos os policiais foram uníssonos em dizer que ele confessou a posse do referido entorpecente de maneira espontânea. No que se refere à materialidade, também não há qualquer dúvida que se tratava de droga, até porque é situação que resta induvidosa nos autos. No que se refere à autoria do segundo denunciado, o soldado Josiano dos Santos Barbosa foi testemunha visual, assim como a testemunha Michael, policial militar, em afirmar que escutaram de maneira espontânea, da própria boca do denunciado, que ele confessou que a droga era de sua propriedade, bem como que ele fazia a comercialização de forma que esse primeiro denunciado apanhava pequenas porções de droga para vender nessa boca de fumo e ele as pegava com um cidadão conhecido por Malabim, que era o seu fornecedor, levando então para o ponto de venda na rua Frei Romualdo, onde a escondia entre algumas pedras, sobretudo porque havia ali grande fluxo de usuários e facilitava a comercialização do entorpecente. Por ocasião do seu interrogatório, ele confessou que trabalhava para o referido traficante de drogas, conhecido por Malabim, e que o negócio mantido entre o interrogado, à época, que é o primeiro denunciado, o Sr. Jailson, e o segundo denunciado, o Sr. Deuseni, acontecia da seguinte maneira: Deuseni entregava 10 porções de crack para o interrogado para vendê-las por R$10. E a cada lote de 10 porções vendidas, o Sr. Jailson, primeiro acusado, tinha direito ao lucro de 2 porções. Além disso, consta também do inquérito policial o depoimento da testemunha Marco Antônio Souza e Silva, que explicou que sabe que o senhor Deuseni, conhecido por Malabim, é vendedor de drogas naquele bairro, que também já foi preso pelo crime de tráfico de drogas por pelo menos 2 vezes, que recentemente essa testemunha teria comprado drogas nas mãos de Malabim, que não deve qualquer valor ao referido acusado, e que as 3 vezes que foi comprar droga com Deuseni, o senhor conhecido por Malabim, adquiriu a droga mediante o pronto pagamento em dinheiro com ele mesmo. E que as 3 vezes que adquiriu a droga foi sempre nas mãos próprias do segundo denunciado, o senhor Deuseni. Depoimento esse que reforça toda a prova produzida judicialmente, sendo um elemento a mais para a formação da convicção de que ambos os denunciados de fato participavam dessa comunhão de esforços para a venda de drogas. Consta ainda informações do inquérito policial que esse modus operandi é bastante utilizado por traficantes que já foram presos, sobretudo para se evadir da evasão policial ou da evasão de qualquer pessoa que tenha conhecimento. Eles que nunca são pegos na posse da droga, transferindo essa posse a outra pessoa para que essa outra pessoa, conhecida por aviõezinhos, possam comercializar e os lucros possam ser obtidos e divididos. Por essa razão, o Ministério Público entende que, em razão também, com fundamento na prova testemunhal dos policiais que foram uníssonos, uma prova absolutamente coesa, contando sempre a mesma história, ao contrário do interrogatório dos acusados, que não encontra qualquer amparo em outros elementos de prova, sendo versões isoladas nesse processo, o Ministério Público, então, amparado nesses argumentos, pugna para que, em primeiro lugar, seja juntado aos autos, assim como já solicitado nas folhas 7, que seja juntado ao laudo definitivo de substância entorpecente, que isso seja feito antes da sentença, bloqueando o processo de qualquer tipo de nulidade, reforçando mais uma vez a materialidade delitiva. No mérito, solicita seja considerada plenamente procedente a denúncia, aliás, parcialmente procedente a denúncia, no sentido de condenar os acusados Jailson Lima de Abade e Deuseni Ferreira de Oliveira pelo crime constante no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas. Por outro lado, o Ministério Público pugna pela absolvição ante a ausência de provas de estabilidade e permanência entre os 2 acusados,
no intuito de comercializar drogas, eis que o que a prova produzida no entender do Ministério Público aclarou foi que eles fizeram esse negócio juntos, mas não se tem notícia de que havia um histórico, que eles faziam isso há muito tempo, que por mais de uma vez eles dividiram o lucro dessa venda. A prova aponta no sentido que essa ocorrência aconteceu apenas essa vez. O Ministério Público, então, fundamentado nisso, pugna pela absolvição de ambos os acusados, no que se refere à capitulação do artigo 35, retirando-lhes a imputação referentemente ao crime de associação para o tráfico de drogas. Na eventualidade de haver pedido de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, o Ministério Público pugna seja tal pedido indeferido e utiliza como fundamento os mesmos argumentos já lançados por ocasião da manifestação ministerial que pugnou pela procedência da representação por prisão preventiva, constante às folhas 47. Eis que, no entender do Ministério Público, há ainda necessidade, sobretudo em razão da gravidade do crime, em razão do histórico criminal do acusado, garantindo assim a ordem pública e evitando-se a prática de novos delitos, que os acusados permaneçam presos. Essas são as razões do Ministério Público, com fundamento nas quais requer o pleno deferimento.